No vídeo de hoje vamos mostrar como identificar um parintinense legítimo. Hoje vamos falar sobre costumes. Alguém disse uma vez que o homem sai da favela, mas a favela não sai do homem. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. E acredito que isso seja verdade. Até porque se você nasce em um lugar e convive com muitas pessoas, você acaba se adaptando àquele modo de viver, àquele modo de falar. Acaba aprendendo os gestos, os cacoetes, como dizemos aqui. E aí? Chico Anísio! E aqui vão algumas situações bem fáceis de como identificar um parintinense em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Até porque o caboclo sai da maloca, mas a maloca não sai do caboclo. Eita, moleque correndo atrás do papagaio por aqui. Primeira situação é como dizer às pessoas onde as coisas ficam ou onde elas estão. Por mais simples que isso pareça, o parintinense tem um jeito muito peculiar de dizer onde as coisas estão. Se alguém perguntar onde a pessoa mora, onde fulano mora, como é que o parintinense responde? Se for perto, ele vai dizer, mora bem ali. Se for um pouquinho mais longe, ele vai dizer, mora bem ali. Agora, se for muito longe mesmo, aí se prepare porque ele vai dizer mais ou menos assim, mora bem ali. Nunca brinque com marimbondo. Marimbondo é perigoso. Outra maneira de identificar um parintinense legítimo é que nós falamos muito né. Você vai contar alguma coisa, pois é, né? Mas eu vi, né? Mas tu nem foi, né? Te esperei, né? Né? O parintinense também fala expressões indígenas com muita propriedade. Por exemplo, o parintinense não diz que o seu braço está sujo, ele vai dizer que o seu braço está tuíra. O parintinense não diz que algo está com odor desagradável. Não. Ele vai dizer que isso está piché. Se está gostando do vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like para ajudar. Outra expressão muito característica nossa é o pitiu, que geralmente é falado aqui como o odor do peixe, ou algum outro tipo de cheiro similar, como o cheiro de ovo, por exemplo. E para nós essa palavra é usada depois de uma expressão tipicamente parintinense. Tá pitiu que só isso aqui, hein? E eu gostaria de lembrar que o grau de escolaridade não tira o caboclo de dentro do parintinense, não. Até porque eu já vi gente com doutorado usar uma expressão que eu acho muito interessante e é daqui. A palavra cuíra. A palavra cuíra é usada quando você sente uma sensação assim muito desconfortável, ou você ficou pensando muito tempo em alguma coisa, ou mesmo que seja algo que incomode, alguma coisa na pele que fique te incomodando durante muito tempo. Um exemplo muito clássico aqui em Parintins é quando a pessoa está com insônia. Então ela vai chegar no outro dia e vai dizer, pô, essa noite eu tava com uma cuíra que eu não preguei o olho a noite toda, ó. E isso acaba também derivando a expressão cuirento, que é justamente a pessoa pela qual se ficou cuíra, se é que você me entende, né? Aquela pessoa que você ficou pensando a noite toda, ou mesmo você não sabia que vinha para sua casa e você não dormiu de preocupação, por exemplo, às vezes sem saber o que é. Outra coisa muito fácil para identificar um parintinense é falar de boi bumbá. Pode prestar atenção, não importa o lugar do mundo. Se alguém falar de boi bumbá perto de um parintinense, ele vai levantar e tentar convencer a pessoa que o boi dele é melhor. Ele pode estar nos Estados Unidos, não importa, ele pode até não saber falar inglês, mas naquele momento ele vai aprender inglês só para isso. E aproveitando a oportunidade, você que ainda não é inscrito no canal, aproveita aí para se inscrever e ativa as notificações, tá certo? Uma coisa que eu acho muito interessante é que na época do festival folclórico, o parintinense ele se fantasia de índio, ele dança boi bumbá, mas fora dessa época ele não quer ser chamado de índio. Eu nunca entendi muito bem essa história, mas deixa quieto, né? Isso por aqui a gente dá outro nome, é chamado de pavulagem, mas isso é uma outra história. Inclusive é o slogan do canal, né? O que mata é a pavulagem. Nos meses de maio e junho, a cidade ela respira boi bumbá. E no último final de semana do mês de junho acontece de fato as disputas entre Garantido e Caprichoso. Mas parintinense que é parintinense mesmo,
Em qualquer lugar que ele esteja, ele vai estar sempre de olho nas tretas bovinas, que são situações ou mesmo eventos que acontecem fora do período do festival, são contratações, uma pessoa que era de um boi foi para outro boi, digamos que são determinadas confusões e fofocas que o povo adora comentar por aqui, e que sempre dão o que falar. Nós também falamos muito Olha Já, inclusive eu gravei um vídeo explicando sobre as diferenças do Olha Já. Se você ainda não viu, dá uma assistida aí. Se gostar, curta, por favor. Só mais uma. O parintinense, ele não se assusta com os artistas daqui. Chegou uma conhecida, por exemplo, a gente foi almoçar no restaurante, e lá nesse mesmo restaurante estavam os levantadores de toadas aqui do Boi Garantido e Caprichoso. E ela, desesperada, me perguntando se eu não ia pegar um autógrafo deles aqui pra assinar. Eu disse pra ela que a gente já tá tão acostumado com isso que aqui a gente não se assusta com essas pessoas, né? A gente tá muito acostumado com elas. Então, minha dica aí pra vocês que fazem isso é seja menos, né? Usando o português de uma maneira incorreta, mas é pra não fazer mesmo. Então é isso, pessoal. Isso na verdade foram apenas algumas maneiras de como identificar um parintinense. E se você gostou do vídeo, compartilha aí nas redes sociais, comenta aí com os amigos e deixa aquele like para ajudar aqui. E muito obrigado pela sua atenção. Fui!